Eu gostaria de ler nesta manhã Apocalipse, capítulo 1, apenas o versículo 11, nós vamos estar lendo. A nossa meditação hoje tem o tema Igreja não se compara. E nós vamos estar falando sobre isso nesta manhã. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, diz da seguinte forma: que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações e que possamos, estar com os corações abertos para a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, por tudo que já aconteceu aqui. Vai estar abençoando os teus servos que estão nas suas casas, nesse momento difícil, Senhor, que o país está atravessando. Então, eu quero te pedir, Senhor, que proteja os teus servos. Senhor, vai estar dando orientação, sabedoria, e que tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração. Tudo isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja não se compara. Esta é uma lição que eu aprendi muito cedo na minha vida espiritual. Confesso para os irmãos que há mais ou menos 31 anos atrás, quando eu era um novo convertido, eu participava de uma igreja batista ali no interior da Bahia. E naquela época a igreja ela estava sem pastor, mas ela estava envolvida em uma conferência de aniversário. E a igreja convidou um pastor de uma grande igreja para ser o conferencista naquela semana. A igreja tinha apenas 120 membros, e o irmão moderador da igreja, ele resolveu marcar a assembleia da igreja para o último dia de conferência, que foi em um domingo. Então, no domingo, às 14 horas, toda a igreja estava reunida para participar da assembleia da igreja. E eu me lembro que o pastor conferencista, para minha surpresa, ele estava lá, sentado no primeiro banco da igreja, no mesmo banco que eu costumava me sentar. E quando o irmão tesoureiro ia ler o relatório financeiro da igreja, eu vi o moderador sair da mesa, se dirigir até o pastor, e com um sorriso meio sem graça, e bem baixinho falou para o pastor: não se assuste com o relatório financeiro da nossa igreja, porque nossa igreja, a maioria dos membros são pessoas simples, e os recursos da igreja são limitados. E eu vi o pastor olhar bem sério para aquele irmão, e dizer da seguinte forma: irmão, igreja não se compara. E esta foi uma lição que eu aprendi e levei para toda a vida na minha jornada espiritual. Mas, ao longo da minha jornada espiritual, eu tenho visto pessoas, principalmente pessoas insatisfeitas com a administração da igreja, comparar a sua igreja com outras igrejas vizinhas. E normalmente essa comparação, ela tem sempre um aspecto negativo para a igreja a qual ele é membro. Por quê? Porque sempre a igreja vizinha é a igreja melhor. O pastor prega melhor, o louvor é melhor, a mocidade é mais ativa. E eu já vi muitas pessoas com esse pensamento abandonarem as suas igrejas em busca de uma igreja perfeita. E não levou muito tempo para eles descobrirem que essa percepção sobre a igreja sua estava equivocada.
Por isso, nesta manhã, eu gostaria de dar 3 razões que nos levam a crer que igreja não se compara. Primeiro, igreja não se compara porque Jesus não se apresenta a todas de uma mesma forma. Jesus sempre se apresenta à igreja de acordo à sua necessidade. E é interessante notar aqui no livro do Apocalipse, que quando João escreve as 7 igrejas, ele não escreve diretamente à igreja, mas ele escreve ao anjo da igreja. E o anjo da igreja é aquele que é o representante de Deus na igreja, que é o pastor. Então, quando Jesus quer entregar uma mensagem para a igreja, ele entrega a mensagem para o pastor. E o pastor, ele tem a responsabilidade de passar aquela mensagem que ele recebeu de Deus para a igreja. E essa mensagem, ela sempre vem de encontro à situação espiritual da igreja. Essa mensagem, ela vem sempre de encontro aos problemas e as lutas que a igreja está enfrentando. Essa mensagem, ela sempre vem de encontro à necessidade da igreja. E é interessante notar que quando Jesus se apresenta à igreja, é destacado uma característica da sua personalidade. Se você ler em casa o capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 12 ao versículo 18, você vai encontrar a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. A identidade do Cristo glorificado. Essa identidade, ela foi revelada para os seus 3 apóstolos mais íntimos lá no monte: Pedro, João e Tiago. Monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, conforme Mateus capítulo 17. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante, diz o seguinte: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e último. Eis o que vive, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui está a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. E quando ele se apresenta a cada igreja, é destacado uma característica da sua personalidade. Por exemplo, para a igreja de Éfeso ele diz, eu sou aquele que tem à destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conforme o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Para Esmirna ele diz, eu sou o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Segundo aqui, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. Para a igreja de Pérgamo, ele diz, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Para a igreja de Tiatira, ele diz, eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Para a igreja de Sardes ele diz, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Para a igreja de Filadélfia ele diz, eu sou o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi,
o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E para a igreja de Laodiceia ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Você pode estar perguntando: e como é que Jesus se apresenta à igreja nos nossos dias? Eu pergunto para você: qual é a maior necessidade da igreja nos nossos dias? Então, em cima dessa necessidade, ele se apresenta como aquele que é o único recurso para a igreja. Em segundo lugar, igreja não se compara, porque os problemas e lutas de cada igreja são diferentes. À medida que a igreja cresce com ela as suas dificuldades, os seus problemas e as suas lutas. Então, para tornar claro esta questão, nós vamos fazer uma avaliação resumida de cada igreja aqui dita por João. Por exemplo, a igreja de Éfeso, o problema da igreja de Éfeso está identificado no capítulo 2, versículo 4, onde diz: tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Uma igreja sem amor é uma igreja vazia de Deus. Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Apesar da igreja de Éfeso ser uma igreja fria, ela encontra a aprovação de Deus nas suas lutas. No versículo 6 aí, diz assim: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas era um grupo cujo objetivo está ligado ao significado do seu próprio nome. O nome nicolaíta significa conquistador de pessoas. É bem provável que essa seita conquistava pessoas e usava para os seus fins e objetivos. Mas a igreja, ela estava firme na luta contra esse grupo que vinha fazendo oposição à igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna não é encontrado nenhum problema grave. Por isso, aqui só é citado a sua luta. Aqui no versículo 9, Apocalipse 2, versículo 9, diz: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna está envolvida numa luta contra um grupo de falsos judeus que usavam o judaísmo para perseguir o cristianismo, para perseguir a igreja. Mas há uma promessa para a igreja continuar firme na luta e Deus seria com ela. Na igreja de Pérgamo, nós vamos encontrar a luta dessa igreja no versículo 13. Apocalipse capítulo 2, versículo 3 diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós vemos aqui uma igreja perseguida, uma igreja que sofria uma forte oposição. E a igreja, ela residia exatamente onde Satanás reinava. E aqui, para conter o avanço da igreja, esse grupo de pessoas, a serviço do diabo, eles martirizaram uma fiel e ilustre testemunha chamada Antipas. Talvez se trate aqui do antigo pastor da igreja, mas a igreja permaneceu firme, permaneceu fiel na sua fé e no seu testemunho. Mas nós vamos encontrar na igreja de Pérgamo
dois problemas na igreja de Pérgamo. O primeiro está no versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Permita-me dizer algo sobre Balaão. Balaão, ele não era um falso profeta, porque Deus não fala com falso profeta, e Deus falava com Balaão. Mas Balaão, ele se tornou um falso profeta, quando ele foi vítima da sua própria fraqueza. Balaão, ele cobiçou os prêmios da injustiça que esse mundo está a oferecer. Então, através disso, veio a decadência do profeta. Mas o profeta, ele aconselhou a Balaque a usar exatamente as prostitutas cultuais para fazer com que Israel pecasse contra Deus, sendo essa a única maneira de derrotar Israel. Então Israel se envolveu no pecado de prostituição e idolatria, e só num dia morreram mais de 24 mil pessoas. Então nessa igreja, a igreja de Pérgamo, havia alguns que seguiam a doutrina de Balaão. Pessoas que deveriam ser bênçãos na igreja, eram pedra de tropeço para outros irmãos. Não era só pedra de tropeço, mas também ensinava os irmãos a serem pedra de tropeço também na igreja. O segundo problema da igreja está no versículo 15. Apocalipse 2,15, que diz o seguinte: assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Enquanto a igreja de Éfeso estava firme na luta contra os nicolaítas, aqui na igreja de Pérgamo, os nicolaítas eram aceitos. A igreja abraçava essa doutrina. E como é triste, irmão, quando a igreja ela está na luta contra o pecado, na luta contra aquilo que é do diabo, e a igreja vê que outra igreja abraça aquilo que a igreja está lutando contra. Isso é horrível de se ver. Uma igreja lutando contra o pecado e a outra igreja aceitando aquilo que a igreja tem tanto lutado para deixar fora da sua congregação. Mas a igreja de Tiatira também tem também os seus problemas. No capítulo 2, versículo 20, nós vamos encontrar o problema da igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Então o problema dessa igreja era a tolerância com o pecado. E a igreja, quando ela tolera o pecado, é porque não existe nela disciplina, ela não aprendeu a disciplina do Senhor. Aqui é citado mais uma personagem do Velho Testamento. Jezabel, a história de Jezabel, ela é contada em 1 Reis, a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e ela casou com Acabe. E ela acabou trazendo a religião dela para o reino do norte. Ou seja, ela estabeleceu no reino do norte o culto a Baal e o culto a Aserate. E é interessante que esse culto ele produzia idolatria, prostituição e imoralidade ao povo. E aqui, na igreja de Tiatira, é dito que havia uma mulher que se dizia profetisa, que tentava enganar os membros daquela igreja. É interessante que isso é muito parecido com algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Uma igreja que não está alicerçada na palavra de Deus, ela pode ser facilmente enganada por alguém que diz: o Senhor me disse, o Senhor me revelou. É muito fácil enganar uma igreja que não está alicerçada na palavra do Senhor.
Porque é só dizer que o Senhor me disse, o Senhor me revelou, e logo essa pessoa é aceita dentro da igreja, e os seus ensinos são aceitos dentro da igreja. Então, essa tolerância que a igreja tinha com esse ensino, fazia com que a igreja entrasse em pecado. Mas na igreja de Tiatira havia também um grupo que combatia essa doutrina. No versículo 24 e 25 do capítulo 2 diz o seguinte: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tende, retenho até que eu venha. Então havia um grupo que lutava contra isso dentro da igreja, combatia isso dentro da igreja, um grupo íntegro, um grupo genuíno dentro da igreja de Tiatira. A igreja de Sardes tinha, o problema da igreja de Sardes talvez seja o maior problema de uma igreja, o pior problema que uma igreja pode ter. No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1, a parte B do versículo diz: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Uma igreja morta, uma igreja ativa, mas uma igreja morta espiritualmente. Alguém uma vez disse para mim que há 3 coisas que faz uma igreja morrer. Primeiro, flores murchas. Segundo, péssima iluminação. E terceiro, falta da palavra do Senhor. Uma igreja que não se alimenta da palavra do Senhor, ela morre facilmente. No versículo 2, a parte B do versículo, diz o seguinte: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, e nem podia achar. Uma igreja morta não pode produzir boas obras, mas apenas obras da carne. A igreja de Filadélfia, não é encontrado nenhum tipo de problema grave na igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia é encontrado a sua luta contra o mesmo grupo que se opôs à igreja de Esmirna. No versículo 9 diz: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então esse grupo de judeus, de falsos judeus, que usava o judaísmo para perseguir o cristianismo, para perseguir as igrejas, esse é o mesmo grupo que perseguia a igreja de Esmirna. Também a igreja de Filadélfia estava envolvida na luta contra esse grupo. A igreja de Laodiceia, é encontrado 3 tipos de problemas na igreja de Laodiceia. O primeiro está no versículo 15 e no versículo 16, que diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia estava envolvida num sincretismo religioso. Ou seja, a igreja ela misturava mentira com verdade. Então a igreja não era totalmente uma igreja desviada e não era totalmente uma igreja genuína. Ela estava no limite dessas 2 pontas. Ela estava na bifurcação dessas 2 estradas. Igreja genuína e igreja desviada. Mas também havia um outro problema na igreja de Laodiceia, falado aqui no versículo, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É interessante que na igreja de Esmirna, os seus membros eram pobres, mas Jesus diz: tu és rico. E aqui nós vemos uma igreja rica, onde Jesus diz: tu és pobre, miserável, cego e nu.
Então, o que define uma igreja rica para com Deus não é os bens materiais que ela possui. O que define uma igreja rica para com Deus não é o dinheiro que ela tem na conta, não é as propriedades que ela possui. O que define uma igreja rica para com Deus é uma igreja alicerçada na sua palavra. Então vemos aqui que uma igreja rica, mas pobre espiritualmente. E lá em Esmirna, uma igreja pobre, mas Jesus diz, tu és rico. O terceiro problema da igreja era um problema de visão. Quando diz que é cego, diz que a igreja não tinha visão espiritual. Por isso, no versículo 18, no último verso aí do versículo 18, ele diz, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então, a igreja, ela não tinha visão espiritual. Então, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que as igrejas, elas eram diferentes quanto às suas lutas, quanto às suas dificuldades, quanto aos seus problemas. Em terceiro e último lugar, igreja não se compara, porque as promessas e recompensas de cada igreja, as promessas e recompensas de cada igreja são diferentes, são distintas de uma para com outra. Então vemos aqui que as promessas são feitas para um grupo de pessoas chamado de vencedores. Ao que vencer, então esse é o grupo dos vencedores. Mas a recompensa difere uma igreja da outra. Por exemplo, na igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 7, a parte B do versículo, ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse, ele diz, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo, a igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17, diz, ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 26 a 28 diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, sendo quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. A igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12, diz da seguinte forma, ao que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21, ele faz a promessa, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então vemos aqui as recompensas para os vencedores, mas recompensas que diferem uma igreja da outra. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, se igreja não se compara, fale bem da sua igreja. Porque aquele que fala mal da sua igreja, fala mal de si mesmo. É como se ele estivesse se olhando no espelho. Como ele estivesse olhando no espelho e falando de si mesmo. Então, fale bem da sua igreja. Se a igreja não se compara, ore pela sua igreja. Ore para que ela possa alcançar os seus objetivos, para que ela possa alcançar a sua missão, para que ela possa atrair pessoas para o reino do Senhor Jesus Cristo,
mas principalmente através de você. Se igreja não se compara, ame a sua igreja. Não seja apenas um membro dessa igreja, mas seja igreja. E só há uma maneira de você ser igreja, é você desenvolvendo a sua responsabilidade coletiva. Quando você desenvolve a sua responsabilidade coletiva, você age, pensa como igreja. E quanto mais você for igreja, mais essa igreja será uma igreja de Jesus Cristo, mais essa igreja alcançará a sua missão, mais essa igreja viverá na unidade do Espírito, mais essa igreja, ela se tornará uma agência de salvação para o mundo que perece. Então, que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração.